Nesse vídeo eu quero te contar 5 coisas que eu faria, e na maioria delas eu fiz, se estivesse começando na estética, então vem comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga, e eu sei que esse assunto é um assunto que interessa a maioria de vocês, muita gente acaba conhecendo o meu canal porque gosta da área, gosta dos meus protocolos, ou já é formado, ou... Agora, no exemplo que eu vou dar, que cabe muito bem nesse vídeo, pessoas que querem começar a faculdade de estética, ou estão migrando para a faculdade de estética, ou até mesmo acabaram de se formar e ainda estão meio perdidos, enfim, porque o começo, gente, sempre é difícil. Eu sei disso porque eu passei por esse começo, né? São muitas questões que a gente tem que se preocupar, né? Em conseguir clientes, em realmente desenvolver ali o nosso lado profissional. E esse vídeo é realmente para te auxiliar da melhor forma. Eu pretendo ser bem objetiva nesse vídeo, mas antes de eu iniciar as dicas e as orientações sobre esse começo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal. Ó, vou até esperar aqui. Já se inscreveu? Agora bora curtir esse vídeo se, obviamente, ele fizer sentido para você e se eu te auxiliar aqui nessas dicas de hoje. Vamos nessa! Primeira dica, tá? Tenha um Instagram profissional. É isso mesmo. Eu não sei se você é estudante ou se você acabou de se formar. Eu sei que nesse início é um pouquinho difícil. A gente fica, né, com aquelas questões. Ai, meu Deus, será que eu já crio? E, gente, isso fez total diferença no meu início. Eu comecei o meu Instagram em 2018 e eu era ainda estudante da faculdade de estética. E eu criei o Instagram justamente com o foco de começar a divulgar os meus procedimentos e já preparando ali meu público, né? No caso, meus familiares e amigos que me conheciam de fato e já ficavam perguntando: e aí, tá, quando que você vai começar a trabalhar? O que você já vai oferecer? E fui conquistando devagarinho meus primeiros clientes. Eu sei que nesse começo a gente fica também um pouco perdido, não sabe o que postar, mas é simples. Se você já se identifica com alguma área, vai postando dicas, mostre a sua rotina de estudos, traga, por exemplo, algumas pessoas que você já conhece, que pode ser seu modelo para você tirar algumas fotos. Se você participa das feiras de estética, tira foto dos produtos, enfim, gente, compartilha realmente a sua rotina. Independente do momento que você estiver, eu acho importante e faz total diferença, tá? Instagram conecta pessoas. Então, não fica esperando o tempo exato para você começar, eu só quando eu me formar ou só quando eu tiver cliente. Comece e vá devagarinho. Eu posso te afirmar que o Instagram, ele foi uma das principais ferramentas que me fez se destacar, digamos assim, profissionalmente, né? E ir alcançando novas pessoas. Eu conquistei muitos clientes com o Instagram, então essa é a minha primeira dica. A minha segunda sugestão é você investir em estudos, mesmo sendo estudante ou ali acabado de se formar. Por quê? Eu sei que essa questão dos estudos tem muito a ver com a questão mesmo de renda, né? Porque tem determinados cursos que eles são mais caros na estética. Então, aproveite que você está nesse tempo realmente de imersão. Eu não sei se você trabalha com outra área e às vezes precisa usar, né, o salário do seu trabalho para pagar a faculdade ou curso técnico, enfim. Tem muitos casos assim. E eu sei que realmente no começo é difícil a gente pegar um dinheiro, né, uma parte grande desse dinheiro, investir em estudos, em cursos que vão agregar realmente para o nosso conhecimento. Só que se você já é um profissional que identifica com algumas coisas, que já sabe assim o que você quer seguir dentro da área da estética, ou você vê uma oportunidade de um curso que vai te agregar ali para você que tá começando a trabalhar já numa clínica, enfim, gente, aproveite. No meu Instagram eu dou diversas orientações de como você estudar, até mesmo de uma forma que não tenha que arcar financeiramente falando em grande quantidade. Então aproveite, mesmo às vezes num livro, participando de um workshop, de uma palestra, tá? Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, que é estudante, profissional, dependendo do assunto, eu tenho materiais didáticos, né, que eu desenvolvi, workshops, aulão de massagem, intensivo de cosmetologia. E se você se interessa por esse assunto da estética, se você já é um profissional também, tá no primeiro link aqui da descrição para você conhecer um pouquinho mais também do meu trabalho. A minha terceira sugestão é você focar o seu conhecimento em áreas que realmente você se identifica e que você está gostando. Porque nesse momento que você está iniciando na área da estética, é comum que essa questão da gente, meu Deus, ficar, nossa, o que eu faço? Ou onde eu sigo? Para que área eu vou? É muito comum. Eu tive isso no meu começo, né, nesse processo de identificação com os procedimentos,
cursos, o que realmente eu gostava de fazer, eu ia querer exercer na minha profissão como esteticista. Então, gente, cuidado com o que você for investir e o que você for focar ali em conhecimento, porque eu vejo muita gente que acaba fazendo vários cursos só para deixar aqueles certificados em gavetas. Às vezes a pessoa nem de fato compra um curso online ou até mesmo faz, mas não aplica isso no dia a dia. Então, o que adianta você investir no seu conhecimento se você não vai pôr em prática? Se você só vai acumular um monte de certificado, de diploma ali e não vai servir para nada. Então, nesse começo, foque em coisas que realmente você tá vendo que tá fazendo sentido para você, que você tá despertando aquele interesse, para que fique mais fácil. A estética eu já falei em outros diversos vídeos, que é uma área muito ampla. Então, se você ficar querendo fazer 1000 coisas, querendo abraçar todas as áreas, você vai ficar ainda mais perdido ou perdida e não vai entender qual área que você realmente gosta. Entende o que eu tô falando? A quarta dica é que eu não gastaria meu dinheiro com coisas desnecessárias no momento. De todas as dicas que eu vou dar aqui pra vocês, gente, a quarta dica é a única que realmente, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. O resto, eu fiz tudo no meu começo e eu posso afirmar pra vocês que foi muito benéfico, tá? O que acontece? Quando eu comecei a empreender lá no meu espaço em Mogi das Cruzes, eu cometi um erro de não pesquisar muito bem, acabar investindo em equipamentos que eu mal usei depois e depois tive que vender, né? Posteriormente acabei vendendo. Então, tome esse cuidado, tá? Não faça isso, porque realmente coisas na estética, sejam produtos até mesmo, principalmente equipamento, que equipamento é carinho, né? A gente tem que investir ali uma quantia maior. Então, tome esse cuidado, priorize realmente coisas que são importantes no começo, vê se faz sentido para você, se aquele equipamento, se aquele produto realmente vai servir, vai trazer um benefício ali para os seus resultados, para o que você oferece, para você não jogar dinheiro fora. Eu usei, obviamente, né, esses equipamentos que eu falei para vocês, mas não usei tanto quanto eu gostaria ou quanto na época eu achava que eu ia usar, entende? Então, assim, tome esse cuidado, porque esse foi um erro que eu cometi e eu não quero que vocês cometam o mesmo erro. E a quinta e última dica que eu faria se eu estivesse começando na estética é que eu ia parar de me comparar e ia partir para ação. Bom, essa dica é do fundo do meu coração para todos vocês que estão assistindo, porque a comparação, gente, é algo tão ruim, tão difícil de se lidar. E eu sei que no começo é normal a gente se comparar, principalmente com o que a gente chama de peixes grandes na estética. Mas pensa, todo mundo teve um começo, todo mundo teve as suas dificuldades, ninguém ali, né, com exceção de muitas pessoas, mas a maioria não teve dinheiro ali para ficar investindo em muitas coisas logo no começo, de ter uma sala muito bem equipada. A maioria das pessoas começam devagar, vão investindo em produtos, em tratamentos, no próprio espaço, enfim, ou até mesmo com a minha história aqui pra vocês, a maioria das pessoas nem tem um próprio espaço no começo, acaba trabalhando para outras pessoas, em clínicas, em spas, em salões de beleza, para aí sim ter o seu próprio espaço. Então, não fique se cobrando, tá? E não fique com aquela mentalidade de, eu tô no começo, sabe, assim, se justificando sempre. Parta pra ação, porque é importante que, independente se você tá no começo, de você agir, porque essa ação, essa vontade, esse querer de dar o seu melhor, de se desenvolver, de buscar realmente esse seu lado profissional, né, crescer cada vez mais, é muito importante. Então não fique se comparando, tá? Se você quiser me mandar uma mensagem no meu Instagram, se você quiser conversar, porque assim, eu sei que essa questão da comparação mexe muito com a nossa cabeça, com o nosso lado emocional, então eu não quero que você fique com isso, tá? Eu recebo muitas mensagens, até mesmo no meu Instagram ou aqui no canal no YouTube, com essa questão às vezes do meu espaço, mas gente, se forem ver meu começo, vocês podem ver que isso aqui é um sonho. Onde eu estou hoje foi um sonho e eu realmente fui desenvolvendo aos pouquinhos, fui investindo meu dinheiro aos pouquinhos, cometi muitos erros, mas aprendi com eles e a gente tá em constante aprendizado. Então são essas as minhas 5 orientações, anote para você realmente levar isso para a vida, tá? Todo mundo erra, o importante é a gente aprender com os nossos erros e entender que o começo, ele também não é fácil, mas a gente precisa dar o nosso melhor. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!